Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um encontro aqui nesse canal. E o tema do vídeo de hoje é Sobrevivendo ao Inferno. Como a gente aprende a transformar, a sobrepor esses momentos tão desafiadores. E eu vou trazer a história do médico Viktor Frankl, que sobreviveu ao Holocausto. É uma história muito inspiradora, de muita superação, de muita dor e de como através da dor podemos construir pilares de elevação espiritual, de melhorar como um ser humano, de nos tornarmos realmente seres humanos cada vez melhores, cada vez mais disposto a ajudar, a conciliar, a buscar ter empatia e buscar sempre ser sóbrios diante de qualquer acontecimento. E agora eu convido vocês a mergulhar fundo na história desse homem, desse médico que é tão inspiradora. Vamos juntos? Viktor Frankl nasceu em 26 de março de 1905 em Viena, na Áustria. Médico, neurologista e psiquiatra. Durante o regime nazista, os judeus foram alvos de perseguição e discriminação, o que culminou no Holocausto, onde milhões foram deportados e mortos nos campos de concentração nazista. Como judeus, Viktor Frankl e sua família foram vítimas desse terrível capítulo da história. Ele viveu experiências profundamente traumáticas nos campos de concentração, que moldaram suas ideias sobre a busca de sentido e a resiliência humana. Então, gente, quando ele e a família dele foram os pais dele, a esposa grávida e ele foram mandados para um desses campos de concentração, eles separaram ali a família, né? Cada um foi para um lado e sofreram horrores. A família dele foi morta, logo a esposa, grávida, os pais, o irmão. E ele não sabia, né, que tais coisas tinham acontecido com a sua família. E durante aqueles 3 anos que ele viveu nos campos de concentração, ele viveu experiências traumáticas, dolorosas, só que ele começou a observar o comportamento das pessoas que ali estavam. Eu quero, antes, né, de me aprofundar nessa história, te perguntar qual é o inferno que você está vivendo na sua história hoje, ou qual foi o inferno que você viveu na sua história. E quais foram as lições que você aprendeu ou está aprendendo, vivendo esse momento tão difícil, tão delicado aí na sua vida. Pois bem, ele foi trilhando, né, esse caminho, vendo seus companheiros sendo assassinados brutalmente, massacrados. Ele também passava por essas sessões de massacre. Além da fome que eles eram submetidos, muitos morriam, né, com fome, com sede, muitos morriam com frio, porque o frio era extremo, né? As temperaturas eram baixíssimas, eles tinham pouquíssimas roupas, eles não tinham como se agasalhar. Então, assim, para sobreviver, eles tinham que viver em grupo, unidos, para não desistir da vida. Eles precisavam de sentimentos que não deixassem eles presos naquele momento. E aí o Viktor percebeu que as pessoas que tinham um propósito de vida ou que tinham um por quem eu preciso sobreviver? É pelo meu filho? É pelo meu marido? É pela minha esposa? Pelos meus pais? Por quem? Por quem que eu preciso cada dia ser mais forte? Por quem que eu preciso ter coragem? Por quem que eu preciso não me entregar, né? Porque lá nos campos de concentração, muitos desistiam da vida.
e chegavam nas cercas elétricas e seguravam. E ali era um momento que desistia de tudo, né? Então, às vezes, quando nós não temos o propósito ou pessoal, por que eu vou continuar a viver, né? Eu vou continuar a viver porque eu tenho projetos pessoais, porque eu quero evoluir. Ou então, se você tem um por quem que eu vou me manter vivo? Por quem que eu vou resistir mais, um dia a mais? Por quem, né? Então, há muitos desistiam. Chegavam ali nas cercas, seguravam e davam fim à vida. Alguns fumantes ali no meio, né, daquele grupo, que conseguia um cigarro ou outro, também faziam trocas. Eles recebiam migalhas de pães, migalhas de comida. Então, às vezes, o que era fumante, assim, tinha mais vício, né, trocava, se ele tinha um pão por um que tinha ainda um pedacinho de cigarro. Então, eles iam fazendo essa troca. E lógico que os que escolhiam pelo cigarro e tudo acabavam morrendo mais rápido, né? Porque além do frio extremo, das sessões de tortura e fome, né? Muita fome. Então, esses aí acabavam se entregando. E o Vitor foi percebendo ao longo dessa jornada, né? Que as pessoas que tinham um propósito ou que tinham um porquê, eles conseguiam viver mais tempo. E também ele conseguia perceber que as pessoas que eles não, como que eu posso dizer assim, sabe quando você está vivendo numa situação muito difícil, muito traumática, mas você pensa assim, esse fato aqui, ele não me define. Eu estou hoje prisioneiro, mas eu não sou prisioneiro na minha alma. A minha alma ela é livre. Então, as pessoas que sonhavam, né, que não eram prisioneiros dentro da alma, elas também conseguiam sobreviver. Elas conseguiam chegar mais longe, elas conseguiam ter propósitos, né? E o Vitor foi percebendo isso ao longo dos 3 anos que ele viveu no Holocausto. E ele saiu de lá, ele tinha um porquê, ele tinha um porquê. Só que quando, infelizmente, ele soube, né, que a família dele toda tinha sido morta ali dentro e tudo. E mesmo assim, ele continuou a escrever, ele se aprofundou nos estudos, né, e desenvolveu métodos excelentes. E agora, saindo um pouco da história do Vitor, eu quero trazer essa reflexão para a nossa vida, né? Para a nossa própria história. E às vezes a gente passa por situações assim que parece que são limites, né? Olha, agora já era, né? Não tem mais jeito. Agora eu vou realmente entregar os pontos, eu vou cortar os pulsos, eu vou dar um fim, porque a dor de viver é tão profunda que eu não quero mais ser submetido. Então, nesses momentos, procure o porquê ou o porquê para você resistir um pouco mais, para você lutar um pouco mais, tá? Eu coloquei alguns tópicos aqui, né, da história dele, que as superações que o Vitor ele fez, né, durante essa jornada dele, que a primeira dela é a separação e perda. Ele teve a separação ali da família, né? Depois ele teve a perda, ele soube da perda. A desumanização e brutalidade. E ele percebeu ali naquele meio, né, naquela situação, que os próprios judeus às vezes se tornavam brutos com o outro, né? Se tornava agressivo com o outro, ao invés de se apoiarem mutuamente, né? Ao invés de unirem forças para superar aquela situação. E o que a gente pode aprender, né, com essa história para trazer para a nossa vida? A primeira lição: busca por sentido, perseguir seu propósito. A segunda lição: liberdade interior, escolher como responder. Como que eu respondo
aos estímulos externos. Como que eu respondo eles dentro de mim? A terceira lição, resiliência. A resiliência para que você possa encontrar o verdadeiro sentido. A quarta lição, ter atitude positiva, mesmo em meio ao caos. E a quinta lição, a importância das relações. Juntos, nós somos mais fortes, né? Sempre. A história de Viktor Frankl é um testemunho poderoso da capacidade humana de encontrar significado e resiliência. Mesmo nas situações mais desesperadoras, sua vida e obra continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo.